Olá, amados, dando continuidade, né, no vídeo. Hoje, dia 14 de maio de 2019. Então, vou colocar aqui para vocês, tá bom? Pra gente continuar aqui com o vídeo do Augusto Nicodemos. Não seja religioso, certo? O título do vídeo dele. Então, vamos lá. Opa. Vamos ver aqui. Acho que assim tá bom, né, amados? Acho que assim tá bom. Peraí, deixa eu botar só assim, um pouquinho lá pra cá. Isso, assim. Ai. Assim tá bom. Tá. Vamos lá, né? Vamos continuar. Vamos continuar, tá, amados? Vou colocar aqui pra vocês. Tomara que esteja bom. Tomara que esteja bom, porque eu pra achar o meio, amados, sou uma negação pra achar o meio. Vou te falar, viu? Só ir a ruxa mesmo na causa. É por causa desse problema de vício que eu tenho. Eu acho que assim tá melhor. Acho que assim melhorou, amados. Vamos lá. Vamos lá. É muito mais do que isso. Religião é quando você torna estes equipamentos, estes recursos, este lugar e as atividades em um fim em si mesmo. Mas estas coisas existem para nos levar a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas... Mentira. Essas coisas não levam ninguém ao Pai e nem ao Filho. Tá certo? Por quê? Porque o único que leva ao Pai é o Filho. O Filho disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tá? Palavras de Yahushua. E essas coisas não levam de dia ao tempo, porque aqui ele está falando, amados, quer ver? Vou colocar aqui um pouquinho para a gente ver aqui o contexto, tá? Porque ele está falando de práticas de ir ao tempo, de dar dízimo e tal, né? Que isso não é religiosidade segundo ele, que ele está querendo levar as pessoas a pensar que isso não é religiosidade, mas é. Tá? Mas ele tá falando o quê? Tipo, se a pessoa tiver uma vida de pecado e for religiosa, né? E tiver no pecado porque está simplesmente praticando as obras da igreja, né? Que tem que ser feitas as obras de Deus, então isso não vai salvar, mas que se a pessoa estiver certinha, não estiver em pecado, estiver dando dízimo oferta na igreja, praticando essas obras, né, religiosas, que segundo ele não é, isso vai levar a Deus e a Jesus. Mentira. Leva sim, leva ao Deus de Terron, que é o Deus desse século, que habita nos templos, tá certo? E leva a Jesus, que é o mesmo Terron, sendo adorado por Jesus. Por isso, como Jesus, por isso que eles falam Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus, ele no cristianismo e em outras religiões, ele é Deus também, para ele ser adorado tanto quanto Deus Jeová, que é o Deus dos templos, que é esse Deus aí que não é Yahweh. Por quê? Porque Terron, ele quer ser adorado de várias formas, mas ele quer ser adorado. Então ele quer ser adorado como Jeová, como Jesus, tá certo? E são esses que estão nos templos, trazendo engano. Por quê? Porque esse que traz o espírito de engano e da mentira não é Yahweh. Amados, a escritura diz, vocês podem pesquisar, Yahweh é luz, coloca assim, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Certo? Veja, vou colocar aqui para vocês, ó. Onde é que tá escrito? Vamos nós. Ó. Vou colocar Deus porque se a gente botar Yahweh não vai aparecer, né, amado? É luz e nele não há trevas. Que eu acho que tá escrito trevas nenhuma. Vamos lá. Ver só uma coisa. Aqui, João, 1 João 1:2. Veja bem. 1 João 1:2. Vamos botar aqui. Ó, 1 João 1:2. Vamos nós. Aqui, ó. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida.
o que contemplamos as nossas mãos apalparam. Aqui o apóstolo João está falando de quem? De Yahushua, que é a palavra da vida. Tá certo? Por quê? Porque eles viram Yahushua, eles contemplaram Yahushua, eles não viram Yahweh, porque ninguém viu Yahweh, senão o filho. Somente o filho viu Yahweh. Então, quando as pessoas falam, porque eu vi Deus, porque eu vi... Não, não. Yahweh não. Yahweh só foi visto por Yahushua. É assim que está na Escritura. Tá certo? Então, veja, aqui ele está falando de Yahushua, ó. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida, que Yahushua é a palavra. Tá certo? A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Yahushua. Veja, aqui não está falando nossa comunhão é com o Pai Deus e com o Filho Deus. Vocês vejam bem. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Yahushua. Escrevemos estas coisas para que nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Yahweh é luz, nele não há treva alguma. Nele não há treva alguma. Tá certo? Então agora aqui, amados, eu vou colocar para vocês aqui outra coisa. Quer ver só? O espírito de engano, e de mentira. Vamos ver aqui. Tessalonicenses 2:11. Ah, tá. Segundo Tessalonicenses 2:11. Vamos ver. Peraí. Deixa eu botar nessa aqui, porque essa Bíblia aqui é muito pequena. A letra. Qual é 2 Tessalonicenses 2? Vamos ver aqui, amados. Dois. 11. Por essa razão, Yahweh lhe envia um poder sedutor, a fim de que creio na mentira. Vejam, amados, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu ver aqui de outra. Essa aqui é a versão qual? Essa aqui é a nova versão internacional. Eu vou ler esse aqui para vocês entenderem. Eu já li esse 2 Tessalonicenses, mas tô sentindo de ler de novo, tá? Para vocês entenderem. Porque as pessoas falam, porque Deus envia o espírito do engano e da mentira na igreja para que as pessoas possam crer na mentira. Esse não é Yahweh. Amados, Yahweh, ele é verdade. Ele é luz e nele não há treva nenhuma. Como pode a verdade enviar a mentira? Isso não existe. Aqui ele está falando do Deus das trevas, do Deus da mentira, que é Terron, que é o Deus falso. Porque a gente vê que existe dois deuses. O Deus verdadeiro, que é Yahweh, e Terron, que é o Deus falso. Escrito em 2 Coríntios 4:4, como a gente já leu. O Deus desse século que cegou entendimentos incrédulos. Tá certo? Então vamos ler aqui. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Yahushua e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por cartas suportamente vindas de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Santuário a gente já viu aqui, né, amado, que santuário e templo são sinônimos, tá? Eu posso até colocar aqui para vocês de novo. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso, ó, sinônimos desse santuário. Eu não tenho problema nenhum de repetir quantas vezes for necessário para que as pessoas que possam assistir os vídeos e não assistir outros vídeos venham entender isso. Veja, sinônimos de santuário: capela, ermida, íntimo, interior, fundo, abadia, árduo,
basílica, catedral, convento, igreja, mosteiro, presbitério, relicário, sacrário, sé, templo, urna. Tá certo? Então, tá bem entendido aqui. E templo, o templo aqui, veja bem. Abadia, aqui ó, a palavra templo, também. Capela, macumba, nave, pagode. Então, vocês vejam que é uma coisa totalmente satânica, tá? Eu não tenho problema nenhum de pesquisar, de mostrar a vocês, tá certo? Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui? O que ele está falando aqui, amados? Ele está falando aqui da grande tribulação. Essa tribulação aí que as pessoas falam, esse arrebatamento secreto, que a igreja vai subir antes da besta vir, antes do anti-arruxo, aqui se fala anticristo, né? Que a igreja não vai passar pela grande tribulação, isso é mentira. O apóstolo aqui está dizendo que a igreja passará a grande tribulação, sim. E aí, ele está dizendo aqui, este se põe e se exalta acima de tudo, que se chama Deus. Ou seja, ele se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou seja, acima de tudo que se chama Iarro, o Deus verdadeiro, porque ele quer se passar pelo verdadeiro Deus, que é Iarro. Ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Iarro. Ou seja, no santuário de Iarro não, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, que é do Deus desse século, que é no templo de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus, tá certo? Ele vai se sentar no templo de Deus, que é do Deus desse século, porque o verdadeiro templo de Iarro somos nós, pessoas. Nós somos o templo do Espírito. Então aqui está falando do santuário, do templo de Deus, que é desse Deus Terron, que é o Deus desse século, proclamando que ele mesmo é Deus, tá certo? Então é disso que está falando que esse Deus Terron vai se sentar no templo físico que ele está preparando para ele se sentar, e ele dirá que ele mesmo é o Deus verdadeiro. Ele vai querer se passar pelo Deus verdadeiro que é Yahweh, mas ele é o Deus falso, é isso que a gente tem que entender. Tá? Então aqui, ó, quando se fala sentar no santuário de Deus, não é no santuário de Yahweh, é no santuário de Terron, que é o templo físico, que ele vai se assentar. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Yahushua matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Quem é o perverso? O perverso é esse Deus falso que se assentará no templo de Deus, se passando pelo verdadeiro. Tá certo? A vinda desse perverso é a segunda ação de Satanás, com todo o poder, ou seja, esse perverso é o anticristo que virá pela ação de Satanás, que é Terron, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadores. Por quê? Porque Terron passará o seu poder para Satanás, que é Lúcifer, que está hoje preso no abismo. Tá? Porque a gente tem que entender, amados, que Terron é o Deus falso, tá? Mas ele é Deus, mas ele é um Deus falso. E Lúcifer, ele não é Deus. Lúcifer, ele foi criado. Ele foi criado por Iarro, tá? Ele foi um dos arcanjos de Iarro, que ele era Samael, e ele se rebelou, tá certo? E aí ele caiu, ele desceu e ele se tornou Lúcifer. Tá certo? Só que Terron é Satanás, que é conhecido por Satanás, tanto que Lúcifer também, ele tem o título de Satanás, porque Satanás é um título, assim como o Senhor é um título que dá referência tanto a Yahweh quanto a Terron. Então as pessoas não entendem quem é Terron e quem é Yahweh por causa do título Senhor. Assim também Satanás é um título que deriva, que dá a pessoa de Terron, o ser Terron e o ser Lúcifer. Tá certo? Então, a vinda desse perverso, o perverso aqui é Lúcifer, é segunda ação de Satanás, que Satanás passará o poder dele, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadores, que Satanás, que é Terron, passará para o Satanás, que é título Lúcifer, tá? Tá certo?
Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Ou seja, esses que estão perecendo são esses que estão no engano da religião, que rejeitaram a verdade, que hoje estão rejeitando a verdade vindo à tona e preferem estar no engano da mentira da religião, acreditando estar na verdade. Então, por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Tá certo? Mas quem é esse Deus que ele está falando? Não é Yahweh, porque Yahweh é verdade, ele não envia a operação do erro, a mentira, porque ele é verdade. Esse Deus que ele está falando é o Terron. Por essa razão, Terron, o Deus falso, o Deus desse século falso, lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. É isso que ele está falando, amados. 2 Tessalonicenses, vamos lá, 11, 12. Vamos ver como é que está aqui nessa Bíblia aqui. 2 Tessalonicenses, 11, 12. Acho que está mais para cima. Isso. 11, 12. Opa. 2 Tessalonicenses, espera aí, amados. 2, 11, 12. Eu esqueci de ver o versículo aqui. Tá? Vamos ver como é que tá aqui. Eu não tenho pressa nenhuma disso, amados. Para que fique bem entendido mesmo. Tá certo? Então vamos nós. Olha, por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles a fim de que acreditem naquilo que é falso. Quem é esse Deus? O Deus Terron, amado, o Deus desse século, não é Yahweh. Yahweh não envia espíritos de engano de ninguém, para ninguém, nesses templos. Primeiro, porque ele não habita nesses templos. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não está nesses templos, como está escrito em Atos 17, Atos 17, 48 e Atos 17, 24. Diz isso claramente. Então, se ele não está ali, como é que ele vai enviar a operação do erro? Onde ele não está? E sendo que ele é verdade, e ele é luz, nele não há treva nenhuma. Então vocês vejam, por isso Deus Terron, Deus falso, envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Tá certo? Então vocês vejam, o Terron, ele está enviando esses espíritos do medo e do engano nesses templos, nessas religiões, justamente para as pessoas crerem na mentira e não dar crédito na verdade que está sendo revelada agora que nós estamos nos últimos tempos. E por não crer na verdade serão condenados. Por quê? Porque preferiram estar na mentira e estão no pecado, porque estar na religião é pecado. Por que é pecado? Porque as pessoas estão adorando Deus falso como se fosse o verdadeiro. Tá certo? Então, o Altíssimo, como está escrito em Atos 17, o Altíssimo não leva em conta o tempo de ignorância. Mas a partir do momento que a pessoa está tendo a oportunidade de saber a verdade pela internet e não está querendo saber a verdade, não quer pesquisar por medo de conhecer a verdade, aí já não vai estar mais na ignorância, amados. E isso que é perigoso. Porque a pessoa está tendo oportunidade de conhecer a verdade, de pesquisar, de vencer o medo de conhecer a verdade. Porque realmente é difícil. Eu nasci no lar evangélico. Eu fiquei 46 anos no engano da religião. Quando eu descobri isso tudo, eu fiquei sem chão, eu fiquei em depressão, eu tive depressão. Porque você acredita numa coisa que é verdade, que você está na verdade, de repente você descobre que é tudo mentira, você fica como? Você fica sem chão, você fica em depressão. Mas a partir do momento em que eu entendi, e que eu pesquisei, e que eu vi que era verdade, e que eu decidi estar na verdade, e ir para Yahushua, que é a porta estreita, ele me libertou de toda a depressão, de todo engano, e hoje eu sou livre nele, para andar em liberdade nele. Tá certo? Então olha aqui, ó.
É por esse motivo que Deus, Terron, o Deus desse século, lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira. Por quê? Porque ele é mentira, ele quer que a pessoa dê crédito a ele que é mentira. Tá? A fim de serem condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja, ele quer que a pessoa creia na justiça para as pessoas serem condenadas. Ele que quer condenar a pessoa. Porque Yahweh não condena ninguém, amados. Yahweh, ele é justo. E a justiça de Yahweh, ele é justo e justificador, como eu já expliquei isso no vídeo A Justiça de Yahweh. Vocês vejam esse vídeo que vocês vão entender. O que acontece? Yahweh, ele é justo e justificador, tá certo? Então Yahweh, ele foi justo como? Ele foi justo enviando o filho dele para morrer por nós, para nos libertar, para nos salvar, nos dar a vida eterna. Essa é a salvação, é a vida eterna. Tá certo? E para nos libertar do jugo da escravidão, que é a religião, tá certo? Então o que acontece? Ele enviou o filho dele, isso foi a justiça dele, ele foi justo nisso, de enviar o filho dele. E ele é justificador. Ele é justificador como? Justificando aqueles que creem em Yahushua. Porque a salvação vem pela fé, e a fé em Yahushua não vem pela fé de estar num templo físico, de estar numa religião, de estar praticando atos religiosos, mas vem pela fé de crer em Yahushua. Então, é por isso que está escrito, ide por todo mundo e anunciar a promessa, porque evangelho é promessa, e anunciar a promessa a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo. Por quê? Porque o próprio Pai, Yahweh, irá justificar. Por quê? Porque creu na promessa, creu no que Yahushua fez, creu que o Pai enviou o Filho, que Yahushua morreu, que Yahushua nos trouxe a vida eterna, que é a promessa, tá certo? Que essa é a promessa. E, mediante a isso, ele creu. Então, Yahweh justificou pela fé. E é por isso que diz, todo aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Mas já está condenado não é porque Yahweh condenou, é porque a própria pessoa não creu. Então a pessoa que não crê, ela própria se condena por não crer. Tá certo? Então aqui, por isso que aqui está dizendo, a fim de serem condenados todos que não creram na verdade. Serem condenados por quê? Porque a pessoa que não creu, ela própria já se condenou por não crer na verdade. Mas tiveram prazer na justiça. É por esse motivo, pois, que o Deus Terron deste século, o Deus falso, lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E por isso, Deus, Terron, o Deus falso, lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que creram na verdade, todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tá? Aqui, por isso lhes envia Deus, o Deus falso desse século, Terron, a operação do erro, para que deem crédito à mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não deram créditos. Todos que não deram crédito à verdade, onde tiveram prazer na injustiça, tá certo? Então vocês vejam que esse Deus é o Deus falso, tá certo? Que é esse Deus aqui que manda o Espírito. Por essa razão, Terron, o Deus falso, lhe envia um poder sedutor, ou seja, um poder da mentira, como a gente viu aqui, olha. O poder do erro, o poder sedutor, tá? Ou o espírito do engano. Então, tudo isso é Terron que manda, não é Yahweh, tá certo? Para que as pessoas acreditam, né, no engano, na mentira. Então, amados, aqui a gente vai ver, vou voltar aqui para vocês verem, que ele está dando a entender de que essas práticas religiosas, essas práticas de ir ao templo, de tomar santa ceia, de pagar dízimo e oferta, de fazer essas coisas na igreja, é permitido, não tem nada a ver com religião, segundo ele. Mas que essas outras práticas de não usar brinco, não usar batom, isso sim é religiosidade, mas não é isso.
Todas essas práticas de ir ao templo, tudo isso é religiosidade, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas e nem tampouco o Filho habita nesses lugares, e eles também não estão em nenhuma prática de religiosidade e em nenhuma religião. Então eu vou colocar aqui para a gente continuar assistindo. Do templo, do andamento dos serviços e aquela atividade toda, fazendo detalhezinho aqui, que a pessoa acaba se esquecendo que cristianismo não é isso. É muito mais do que isso. Religião é quando você torna estes equipamentos, estes recursos, este lugar e as atividades em um fim em si mesmo. Mas estas coisas existem para nos levar a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas existem para nos levar a viver vidas santas, retas e justas, ou como disse Jesus, na busca da justiça, da misericórdia e da fé. Às vezes... Mentira, porque o único que leva ao Pai, como eu já disse, é Yahushua. Só ele nos leva ao Pai. E ele não está nem nas religiões e nem ao templo. Então, isso aí que ele falou, que isso tudo existe para nos levar a Deus, leva a Deus sim, amados. Realmente leva a Deus, mas leva ao Deus falso Terron. Tá certo? É esse Deus que ele leva. Tá? Por quê? O que acontece nas igrejas, amados? As pessoas vão na igreja e cantam louvores estes que o Pai não aceita, tá certo? O Yahweh não aceita esses louvores, esses atos religiosos, e as pessoas sentem ali a presença de Deus e a presença do Espírito e não sei o quê, e agora eu estou sentindo a presença de Deus, sendo que o Espírito mora em nós, aquele que crê que é o templo, o Espírito habita em nós o tempo todo, a gente sente ele o tempo todo. Não um momento aqui e ali, não, nós somos o tempo todo nós somos o templo, tá certo? O Espírito mora em nós, ele habita em nós. Então, em Amós, acho que é Amós 5, em Amós 5 diz aqui, amados, veja bem. Vamos ver aqui Amós 5. Olha, vamos ver. Ai. Cadê? Cadê, gente? Aqui, ó. Veja bem. Eu vou botar aqui, ó. Eu não vou ler tudo, amado, por causa da minha vista, tá certo? Mas vocês podem ler, vocês pegam Amós e leiam. Olha aqui, ó. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, o que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Olha isso. Quem é o Deus das trevas? Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Quem está falando isso é o Deus Terron. Aí aqui, ó. Isso aqui está falando do Deus Terron, porque ele é trevas. E Arro, amado, seria luz. Se ele fosse nas trevas, as trevas não seriam mais trevas, seria luz, porque em Arro não há treva nenhuma. Então, quando se fala aqui de trevas, está falando de Terron. Aqui, ó, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Tá? Vejam bem, aqui já é Yahweh. Por quê? Porque o profeta aqui, ele está revelando os dois deuses, só que eles botam o Senhor para que as pessoas não entendam, tá? Eles botam o Senhor para que as pessoas pensem que está se tratando de Yahweh. Mas não é, aqui se trata dos dois. Veja, aqui é Yahweh falando, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereais, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afaste de mim o som das suas canções e as músicas das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene.
tá? Pois foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Não, vocês carregaram o seu rei Sicote e Quium e mais dos deuses astrais que vocês fizeram para si mesmo. Por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Ou seja, aqui, o profeta Amós, ele está falando de Yahweh e está mostrando Terrom. Ele está dizendo que Yahweh, ele não aceita essas canções, essas festas solenes, esses cultos. Ele não aceita sacrifícios. Tá certo? Então foi para Terrom que eles fizeram isso. E é para Terrom que hoje essas pessoas vão nos templos de pedra para adorar Terrom e não é Yahweh, porque Yahweh não habita nesses lugares. Tá certo, amado? E aqui em Jeremias 5, 31, tá? 5, tá? Vamos ler aqui, ó. Do 27 ao 31. Eu tô sentindo de ler isso para vocês, tá, amados? Eu tô sentindo de ler. Aqui, ó. Ó. Vamos por aqui, ó. Depois vocês leiam tudo, amados. Aproveita, leia tudo mesmo. Aproveita, leiam. Olha. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. Está falando de quê? Suas casas aqui está falando de templos. Suas casas estão cheias de engano. O Pai, ele não tem engano nenhum, ele é verdade. Nele não há engano. Tá? Como gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornaram poderosos e ricos. Está falando de quem? Quem se tornaram poderosos e ricos? Se não os líderes religiosos? Estão gordos e bem alimentados. Veja, quem estão gordos e bem alimentados? Os líderes religiosos, cães gulosos. Certo? Que são pastores, que nada compreendem. Não há limite para suas obras mais. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me como uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras. Não é isso que está acontecendo hoje, amados? Os profetas profetizando mentiras? Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Não é isso que essas pessoas fazem, que esse povo faz, esse Augusto Nicodemo está fazendo? Levando o povo ao engano? À mentira? Da religiosidade? Colocando essas práticas de ir a templos, de tomar ceia, e se batizar, e dar dízimo de ofertas, e orar, e fazer essas coisas físico, como atos religiosos, botando como se fosse cristianismo, que ele está tirando o cristianismo como se não fosse uma religião. Ele está botando a religião e o cristianismo à parte, e sendo que a gente viu aqui, neste vídeo, que o cristianismo é uma religião. Então vocês vejam bem o engano deste homem. E ele está enganando, querendo enganar. Ele não está enganando, sendo enganado. Ele está enganando, sabendo o que está fazendo. E isso que é o mais grave. Vamos continuar. As pessoas se dedicam a acessórios da igreja, como se fosse a própria religião em si verdadeira. Veja, ele diz a pessoa se dedica a acessório da igreja. Ele não fala a pessoa se dedica a ser a igreja, a ser o templo. Mas ele sempre fala da igreja, sempre dando a entender para a pessoa ir para um templo físico. E ele diz, mas isso não é a religião verdadeira. De fato não é. Ir a um templo físico não é religião verdadeira. A religião verdadeira, como a gente leu em Tiago 1,27, é esta: a religião pura e imaculada é esta que Yahweh aceita. É visitar os órfãos e a viúva nas suas necessidades, tá? E se abster da contaminação deste mundo. Esta é a verdadeira religião que Yahweh aceita. Tá certo? Então vejam bem. Perde de vista a coisa mais importante, como Jesus disse: coa o mosquito e engole o camelo.
Olha Ai de só, vós, ele ainda escribas ri e ainda cinicamente, por quê? Porque ele sabe que a Ruxa está falando isso para eles, para os líderes religiosos. E ele é tão cínico, gente. Só falando assim, eu não estou falando da pessoa dele, mas estou falando do que ele está fazendo em vista do cargo que ele tem, que é falso, que não existe, porque ele aí é reverendo, é pastor e reverendo, e isso não existe. Ele mesmo leu que nós não devemos chamar ninguém de pai, porque um só é o vosso pai que está no céu, que é Yahweh. Não devemos chamar ninguém de mestre, ou seja, de pastor, de guia, porque um só vosso guia, o vosso mestre, que é Yahushua. E ele mesmo fala isso e ainda ri ainda cinicamente, trazendo isso para o povo, como se fosse para o povo essa palavra. Mas não é. Yahushua estava falando para os líderes religiosos, recriminando os líderes religiosos. Tá certo? Ele estava falando para a multidão, que a multidão estava presente, os discípulos, mas os líderes religiosos estavam presentes, ele estava falando, chamando a atenção dos líderes religiosos. E ele está botando isso para o povo. Vamos continuar. Fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus condena o fato. É isso aí, mas Yahushua está falando isso para eles, por quê? Porque eles estão cheios de rapinas, de ossos mortos por dentro, por quê? Porque eles estão enganando, sabendo que estão enganando. Tá certo? Por isso que Yahushua, ele falava, condenava eles, falava isso, falava palavras duras para esses líderes, porque vocês veem que ele está falando isso para eles, porque é assim que eles são, amados. Vocês vejam aí, o homem bem vestido, você pensa que ele é uma pessoa de Deus, que ele é um homem correto, certo? Mas por dentro ele está podre, certo? Como o sepulcro caiado, como Yahushua disse, né? Como rapina, né? Como ele mesmo disse aqui no versículo 25, cadê? Versículo 25, eu estou lendo aqui na Bíblia, na minha Bíblia física. Ai de vós, escribas e fariseus, ou seja, líderes religiosos, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego. Quem é cego? Quando ele diz guia cego também, né, amados? Limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos de toda a imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Por que a Ruxa está falando isso? Porque eles, por fora aí, ó, vocês estão vendo aqui, ó, por fora, ó, ele está um homem bem vestido, de terno e gravata, você vê por fora que ele parece ser um homem de Deus, que ele fala a palavra de Deus, como ele diz, não é verdade? Mas por dentro ele está como, com toda a imundície por dentro, por quê? Porque ele sabe que ele não é pastor, que ele não é reverendo, ele sabe que nós somos o templo e que não é para ir a templo, ele sabe que a Ruxa é o único pastor, tá certo? E que ele não é pastor, ele sabe que o nome Jesus é um nome falso, que o nome verdadeiro é Yahushua, ele sabe, porque ele é bacharel em teologia, ele sabe que Yahushua é preto, tá certo? Ele sabe. E é por isso que ele está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Por quê? Porque ele está adorando a outro Deus, porque ele sabe que ele não está adorando ao Deus verdadeiro, porque ele sabe que o Deus verdadeiro não habita em templos feitos por mãos humanas. E ele sabe o Deus que ele adora, que é o Deus da maçonaria, que é o Bafomé, o Gadu, que é o grande arquiteto do universo, que é o Bafomé. Terron é o Deus que ele adora e que ele adora na maçonaria, e que a maçonaria trouxe, o cristianismo trouxe todas as religiões, e todos esses templos aí são fundados por maçons e pela maçonaria.
E ele sabe. E por que ele está cheio de hipocrisia e de iniquidade? Porque ele adora outro Deus e faz as pessoas adorarem ao Deus falso, pensando que é o verdadeiro. E é por isso, amados, que Yahushua está tirando os dele de dentro desses lugares. Ele está do lado de fora tirando para fora. E é por isso que a Escritura diz, eu sou a porta. Ele mesmo disse, Yahushua é a porta estreita. E ele disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e salvar-se-á e sairá e encontrará alimentos. Amados, Yahushua é a porta estreita. Entendam isso. Ele é a única porta estreita, não tem a porta larga, é a porta da perdição. Se você é amado evangélico, amado católico, espírita, que está me ouvindo nesse momento, ouvir a voz do Espírito, não endureça o coração. Ele é a porta. Se você entrar pela porta de Yahushua, você entrará por ele, você será salvo, você sairá da porta larga, que é o engano, que é a religião, e você encontrará alimento, porque somente Yahushua dá o alimento verdadeiro para nós. Somente Ele alimenta o nosso espírito. Amados, aqui nesses tempos, o nosso espírito não é alimentado. Nós não estamos no espírito, nós não somos alimentados no espírito. Mas aqui, o que é alimentado é a alma. E nós somos a alma, mas é a alma que é alimentada através de quê? Através das emoções. As pessoas sentem aquele arrepio, aquela alegria, choram, mas isso tudo é da alma, não é do espírito. Amados, vocês podem reparar quando vocês tomam Santa Ceia, né? Que eles falam que é Santa Ceia, que não tem nada de santo nisso aí. Aliás, tem, porque santo vem de Satanás. Vocês podem pesquisar a palavra santo. É uma palavra blasfemada que vem de Satanás. Então, quando vocês tomam essa Santa Ceia aí que eles dão, e vocês sentem aquele presença do Espírito, né? Que eles falam presença do Espírito, mas é do Espírito do engano. Quando vocês saem, amados, avalie como é a vida de vocês. Vocês vivem uma vida no Espírito? Vocês vivem uma vida reta diante de Deus? O velho homem é crucificado? Ou vocês vivem na carne, vocês ficam com raiva e praguejam, xingam? Era assim que eu vivia, amados. Eu saía do templo, tomava Santa Ceia, estava cheia da presença de Deus, e de repente eu saía do Espírito, do nada, xingava e praguejava e desejava mal ao próximo e queria vingança. Que espírito é esse? Não é o espírito verdadeiro de Yahweh. Yahweh é amor. Tá certo? Então o que acontece? Você sai por quê? Sai do espírito por quê? Porque ali o que está alimentado é a alma e não o espírito. Então nesses lugares o que está sendo alimentado é a alma. E é por isso que você sempre tem que ir para ser alimentado da alma, para ser alimentado da alma. Mas quando você vai para a porta estreita, que é a verdadeira e única porta que é estreita, que é Yahushua, porque ele não é uma das portas, ele é a porta estreita e apertada. Você sim será alimentado no Espírito. Por quê? Porque Yahushua, ele nos leva ao Pai. E o Pai, ele nos enche do Espírito. E esse Espírito, a gente não precisa buscar no templo físico, esse Espírito para ser cheio do Espírito, não, porque nós somos cheios dele constantemente. Porque nós somos cheios dele, porque ele vive em nós, ele mora em nós, amados. É isso que nós temos que entender. E sair do engano da religião, porque esse homem está enganando. Ele está falando coisas que Yahushua falou para os líderes religiosos, e ele está distorcendo as palavras de Yahushua, como se Yahushua estivesse falando para o povo, para a multidão. Mas não, Yahushua estava falando para esses homens. Vamos continuar. O fato de que eles se preocupavam com o exterior e por dentro eles estavam cheios de rapina e de iniquidade e de pecado e de corrupção. A religião se preocupa com o exterior da pessoa, com normas, com regras, e esquece a necessidade de intimamente você ser uma pessoa convertida, de quebrantamento do coração, de fé verdadeira, de um amor que parte do coração. Não é só não adulterar, mas também não pensar em adultério. Não é só matar, mas também não querer que o seu irmão morra. Jesus explicou isso lá no Sermão do Monte. Vocês ouviram que foi dito, não adultere. Mas eu digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. A religião se...
E, exatamente, é isso aí, mas ele está levando a crer que a religião faz essas coisas, entendeu? Ele vai só que a religião é isso tudo. Essas práticas que se praticam no tempo de pedra, ainda no tempo de pedra, isso é religiosidade. Tá certo? Isso tudo é religiosidade, outra coisa, amado. Ele estava falando que não adulterarás, beleza, e a Ruxa falou isso sim, tanto para o físico, mas também no espiritual. Porque esses homens estão adulterando, porque eles estão adorando a deuses falsos, a um Deus falso, Terron, e eles estão levando a outros, a milhares de pessoas para o mesmo abismo. Por quê? Porque essas pessoas estão no mesmo engano, sendo guiados por esses guias cegos para o mesmo abismo, como a Ruxa disse, porque eles estão adorando outros deuses, se prostituindo com deuses falsos, com Deus falso, e não adorando o verdadeiro Deus nesse tempo, porque nesses tempos de pedra não é o Deus verdadeiro que se adora. Então vocês vejam que ele está mudando as palavras de Yahushua, tá? Tirando foco. E a Ruxa estava aqui falando a respeito dos líderes religiosos, falando para os líderes religiosos, e a multidão e os discípulos estavam ouvindo, mas Yahushua estava falando para os líderes religiosos, e ele aqui está botando como para a religião, botando atos de religiosidade na religião, para as pessoas pensarem que Yahushua estava falando para o povo. Tá certo? E aí ele está botando a religião e o cristianismo para tirar o cristianismo como se o cristianismo não fizesse parte de uma religião. Mas o cristianismo, como a gente viu, é religião. É uma religião muito perigosa e satânica. Tá? Vamos continuar. Se preocupa com o aspecto interno, mas o cristianismo diz: o Deus que fez o exterior é o Deus que vê o interior também. Veja, ele está botando o cristianismo como se fosse Jesus falando. Vocês estão vendo bem. Ele está falando da religião. A religião é uma coisa e o cristianismo diz outra. Mas ele está botando o cristianismo no sentido da pessoa entender que o cristianismo é de Jesus, para a pessoa não ligar que o cristianismo é também uma religião. Vocês vejam bem o que ele está fazendo. Ele está fazendo essa maldade. Amados, a pessoa que está presa no engano da religião não vai entender. Vai pensar que ele está falando do cristianismo como se fosse de Jesus, tá certo? De Cristo, tá? Mas ele aqui está falando do cristianismo, tirando que é uma religião. Então vocês vejam bem a maldade que esse homem está fazendo. Vejam bem, deixa eu voltar aqui só para a gente avaliar de novo. Vamos ver. Viram o que foi dito, não adultere, mas eu digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. A religião se preocupa com o aspecto interno, mas o cristianismo diz: o Deus que fez o exterior é o Deus que vê o interior também. Então tem que ter essa preocupação com a vida interior. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. A história da Bíblia, do Antigo Testamento, é a história de Deus tentando convencer aquele povo a voltar à verdade, e o povo rejeitando, matando, prendendo, apedrejando. Amados, olha só, ele jogou essas palavras que a Ruxa falou, que vocês mataram os profetas, mas a Ruxa falou isso para os líderes religiosos, porque foram os líderes religiosos que mataram os profetas, como até mesmo Estevão falou: vós mataram os profetas, mataram o Salvador, mataram mataram esses que anunciaram a verdade, tá certo? Vós mataram, foram vocês mesmos, líderes religiosos. E quando Estevão disse que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanos, e ele diz: vós, e de espírito duro, até quando vocês ficarão com o coração duro, e eles tiraram Estevão do pátio do templo, porque era no pátio do templo, porque nenhum deles entraram no templo, dentro do templo, era no pátio do templo. Eles tiraram Estevão do pátio do templo e apedrejaram Estevão fora da cidade e mataram. Quem fez isso? Os líderes religiosos, amados.
Eles que fizeram isso. Então aqui o Nicodemos está aqui botando como se fosse para o povo, mas Yahushua que está falando dos líderes religiosos que mataram. Ele mesmo disse: vós matastes os profetas e vos matarão, e matarão a muitos, e a muitos de vocês os sacrificarão, a muitos de vocês apedrejarão. E Yahushua estava falando deles, que eles mataram os profetas antigamente, e eles matarão Yahushua, porque Yahushua ainda estava vivo, e eles fizeram isso. Quem matou Yahushua, vocês vão ver em Mateus 26 e 27, que foram os líderes religiosos, tá certo? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Foram esses que mataram Yahushua, e que mataram os profetas, que mataram os apóstolos. Tá certo? Então Yahushua estava falando desses líderes religiosos, porque foram eles que fizeram isso. Tá certo? Aqui, ó, Mateus 26, ó, só para vocês verem, tá? Vocês leem, amado, Mateus 26, eu já li aqui no vídeo, Mateus 26, 27, que conta como Yahushua morreu. É só para vocês verem aqui, ó. Ó. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Yahushua a traição e matá-lo. Então vocês vejam que Yahushua, ele estava falando dos líderes religiosos. E o Augusto Nicodemos, maliciosamente, tá, está botando isso como se fosse para o povo. Deus tentando convencer aquele povo a voltar à verdade, e o povo rejeitando, matando, prendendo, apedrejando os enviados de Deus. Viu? Ele falou o povo, e Yahushua estava falando deles, porque os líderes religiosos que fizeram isso, que mataram os profetas, que mataram Yahushua e que mataram os apóstolos, que Yahushua até mesmo falou para eles, para os líderes religiosos: vós mataste os profetas, me matarão, e matarão os profetas e os apóstolos que eu enviarei, vocês matarão, sacrificarão. Vocês podem ler isso na Escritura. E eles fizeram isso. Os líderes religiosos fizeram isso, como vocês leram. Como a gente leu ali no início de Mateus 26. Vocês podem ler Mateus 26, 27, 28. Vocês vão ver. Quem matou Yahushua foram os líderes religiosos, os sacerdotes, o sumo sacerdote, os mestres da lei, tá certo? E os líderes religiosos, todos eles fazem parte da religião, daquela religião. Eles mataram Yahushua. Quem vendeu Yahushua foi Judas Iscariote, vendeu Yahushua por 30 moedas. Vendeu para quem, amados? Quem comprou Yahushua? Eles não falam. Tem até um vídeo desse homem aí, do Augusto Nicodemos, que ele falou da Igreja Universal. Eu vou gravar um vídeo desse para vocês vendo, que ele falou, né, que quando Satanás entrou em Judas, né, que Judas ele não ficou se retorcendo todo, né, como fica retorcendo na Igreja Universal, né? Mas só que ele não disse que quem comprou Yahushua, né? Ele não diz, porque Yahushua foi vendido por Judas. Judas vendeu Yahushua. Mas quem vendeu para quem? Para os líderes religiosos, para os sacerdotes, sumos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos daquela época. E eles compraram Judas. Ou eles compraram Yahushua de Judas. Tá certo? E quando Judas ele teve remorso, ele foi lá no templo e ele jogou as moedas no templo. Tá certo? E os sacerdotes pegaram as moedas e compraram o cemitério. Porque eles falaram que não podia usar no templo aquela moeda, não podia fazer usada na religião deles lá, porque era dinheiro de sangue. Vocês podem ler isso na Escritura. E mais à frente vocês vão ler em Mateus 28, quando Yahushua ressuscita e os guardas contam para os sacerdotes o que aconteceu, que eles contam como o Yahushua ressuscitou, e os sacerdotes falaram para eles que iam dar muito dinheiro para eles omitirem. E foi assim que começou a ocultação do nome de Yahushua e de como Yahushua foi ressuscitado, que até hoje eles acreditam na versão desses soldados, que eles falaram que vieram os discípulos e pegaram o corpo de Yahushua.
Ou seja, quem é que deu muito dinheiro foram os líderes religiosos, sacerdotes. Então vocês vejam bem o que esse homem está fazendo. Vou voltar aqui só um pouquinho para a gente continuar ouvindo. Matando, prendendo, apedrejando os enviados de Deus. E agora, na época de Jesus, os escribas e fariseus disseram: se a gente vivesse naquela época, a gente não tinha feito isso. Nós somos melhores do que os nossos pais, porque se a gente tivesse vivido na época de Isaías, nós teríamos aceitado a palavra de Deus. Jesus disse: os hipócritas, vocês estão prestes a me matar, vocês estão tramando planos para me matar, vocês estão urdindo aí a maneira como é que vocês vão me pegar e me matar, vocês estão enchendo, ele diz aqui, verso 32, vocês estão enchendo a medida dos vossos pais, vocês são iguais aos pais de vocês, zelosos pela tradição, mas não querem ouvir a palavra de Deus, zeloso pela antiguidade, o que os nossos pais fizeram, sempre fizeram, mas não querem ouvir a palavra de Deus. A religião é assim, ela é muito tradicionalista. Viu? Ele falou que a Rússia falou: vocês são hipócritas, vocês querem me matar, mas ele não falou que se tratava dos líderes religiosos. Vocês estão vendo a maldade desse homem? Vou botar aqui de novo para vocês verem. Quem queria matar? Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Yahushua à traição e matá-lo. Mas o Nicodemos não falou isso, tá certo? Ele não falou que se tratava deles próprios, líderes religiosos. Então vocês vejam bem a maldade dele. E aí ele está jogando isso para o povo, como se a Rússia estivesse falando isso para o povo, e sendo que a Rússia estava falando isso tudo para eles. Entenderam? Para eles aqui, eles, líderes religiosos. Vamos continuar. Ela apela sempre para o passado, mas não quer ouvir a palavra de Deus. Você sabe que você está virando religioso quando você está mais preocupado com o arranjo de flores, o lugar do coral, a roupa do pastor, do que com a pregação. Você sabe que você está virando religioso quando você leva mais tempo se preparando diante do espelho, antes do culto, do que se preparando espiritualmente para participar do culto. Você sabe que está virando religioso quando você não consegue aturar os erros dos outros, contudo é muito tolerante com os seus e dos seus familiares. Você sabe que está virando religioso quando você participa de todas as atividades da igreja e não tem mais tempo para a sua família e para estar sós com Deus. Você sabe que está virando religioso quando você é zeloso para dar o dízimo e ofertas, mas trata mal seus empregados, não perdoa quem lhe ofende e não pratica misericórdia para com os pobres. Você sabe que você está virando religioso quando sua vida cristã gira em torno de elementos da igreja que, embora legítimos, eles não são essenciais. Eu corro esse risco, por exemplo, quando eu penso nesse púlpito, quando eu penso na pregação, quando eu penso no ministério pastoral, no título de reverendo, doutor. Eu peço a Deus que me livre destas coisas. Veja, no título de reverendo doutor, ele mesmo leu aí que o próprio Yahushua disse: não chameis ninguém de mestre, porque um só o vosso mestre, Yahushua. Não chameis ninguém de pai, porque um só o vosso pai, o que está nos céus. Tá certo? Então você vê que ele está botando coisas assim, tipo físicas, tá certo? Para a pessoa poder ir a um templo. Mas vocês vejam que isso tudo é físico. E o Altíssimo, ele é para ser adorado no espírito, no entendimento. O próprio Yahushua disse em João 4: o Pai é espírito e importa que eu adore em espírito e em verdade. Tá? Não mais no templo e nem nos montes, mas em espírito e em verdade. Não mais em atos físicos. Então isso tudo que ele está falando é religião, é religiosidade. De você é um templo físico, de você tomar santa ceia, de você dar dízimo de oferta, de você participar de orações, de cantada em igrejas. Isso tudo são práticas religiosas, tá certo? E que ele está levando o povo a pensar que não. Mas vocês vejam o engano que esse homem está fazendo, tá certo? Vamos continuar. Porque eu não posso girar a minha vida cristã no meu ministério em torno disso. Tem pessoas que fazem a vida girar em torno do coral.
Coral é uma coisa importante? É. Mas faz parte da essência do cristianismo? Não, os primeiros cristãos não tinham coral. Coral surge depois, quando o cristianismo se torna uma religião reconhecida. Graças a Deus. Agora ele falou na entrelinha, você viu? Quando o cristianismo se torna uma religião reconhecida. Mas só que a pessoa agora não vai ligar que o cristianismo é uma religião, as pessoas que estão presas na religião, né? Estão presas na gaiola dele, por quê? Porque o tempo todo ele ficou, a religião é uma coisa, o cristianismo é isso. A religião, então ele fez a pessoa levar a entender que o cristianismo está se falando de Cristo. Tá certo? Só que agora, no finalzinho, ele está falando que o cristianismo é uma religião, mas só que a pessoa não vai ligar. Por quê? Porque ele já falou tanto do cristianismo, de religião, de cristianismo, falando, botando diferença, que a pessoa não vai se ligar de que o cristianismo é uma religião. Mas aqui ele falou. Vocês vejam bem. Vamos lá. O cristianismo se torna uma religião reconhecida. Graças a Deus que hoje nós podemos ter coral. Que bênção é. Muitas pessoas fazem da escola dominical o tudo na vida. Escola dominical é importante? É. Mas é a essência do cristianismo? Não. Os primeiros cristãos não tinham escola dominical, eles se reuniam em casas. Escola dominical é uma invenção de 200 anos atrás nos Estados Unidos. Ah, tá vendo como é que ele falava, na entrelinha ele fala a verdade? Os seguidores de Arrucho, que não são cristãos, são seguidores de Arrucho, porque até essa palavra cristão eles inventaram, é outra palavra também que não tem nada a ver. Eles não se reuniam em templos, eles se reuniam em casas, tá certo? Até porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, então eles se reuniam em casas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Às vezes nós focamos nestas coisas que são acessórias, que são boas, que Deus nos deu para que nós edificássemos a igreja, mas a gente acaba focando nelas como se elas fossem o próprio cristianismo. Olha só, que Deus nos deu para que nós edificássemos a igreja. Qual a igreja ele está falando? A igreja é templo de pedra, porque em nenhum momento ele falou de nós como igreja, de nós como templos. Tá certo? Ele está falando da igreja para a pessoa levar aquela igreja, que ela tem que ir à igreja, não que ela tem que ser a igreja, mas que ela tem que ir à igreja fazer esses atos religiosos. Tá certo? É isso que ele está levando a pessoa a entender. Por quê? Porque para ele é legal a pessoa ir para a igreja, por quê? Porque a pessoa vai dar dízimo e oferta. E por isso que a Escritura diz, cada um para a sua ganância, porque eles são gananciosos. E aí nós viramos religiosos. A grande pergunta que nós queremos fazer nessa noite é essa. Nós somos o povo de Deus hoje. Ele continua nos chamando para debaixo das suas asas. Ele quer ter um relacionamento verdadeiro, íntimo conosco. É isso que é o verdadeiro cristianismo. Mas a pergunta é, nós queremos isso? Porque Israel não queria. Israel não queria. Queremos viver para Deus. Queremos deixar a religiosidade, queremos buscar a verdade, queremos ser mudados, queremos ser usados. Essa é a pergunta que Deus nos faz nessa noite. Queremos, desejamos, ansiamos por isso. Se nós não estivermos dispostos, se nós não quisermos, e se nós não nos prontificarmos, as coisas continuarão como sempre foram. E se nós queremos crescer, se nós queremos progredir, se nós queremos servir a Deus mais e melhor, é preciso que nós queiramos nos deixar reunir debaixo dele, das suas asas, numa relação. Veja, servir a Deus, né, como ele fala. Só que em Atos 17, amados, Atos 17, tá? Vou botar aqui para vocês, não tem problema nenhum disso. Atos 17, vamos nós, do 24, tá? O Iarro, aqui tá falando de Iarro, o Iarro que fez o mundo e tudo que nele há,
é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ó, santuários, templos, como a gente já viu, que santuário e templo é a mesma coisa. Não habita em templos, santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores, estabelecidos os lugares exatos em que deveriam habitar. Então, amados, o que Yahweh quer, esse Deus aqui que falou com ele, é o Deus que quer, ainda que continue indo lá louvar ele, que é o Deus falso, o Deus desse século, continua aí no engano da religião, na religiosidade, pensando que estão adorando ao Deus verdadeiro, porque Terron ele quer ser adorado como Deus verdadeiro. E o que Yahweh quer? Que nós saiamos do engano da religião, tá certo? É isso que ele quer. Verdadeiro, deixando de lado tudo aquilo que ele nunca ordenou, para que nós vivamos sempre para a sua glória. Amém. Então, deixando de lado tudo o que o verdadeiro Deus não ordenou. E o que ele não ordenou? Que a gente vá a templos. Mas que ele quer que a gente seja o templo. O que ele não ordenou? Que a gente fica ouvindo esses pastores aí que falam que tem uma palavra de Deus. Porque o próprio Altíssimo, ele é Espírito. E quando a gente crê, e a gente vai no caminho que é Yahushua, a gente vai na porta que é Yahushua, e a gente entra no caminho que é ele nos leva ao Pai. E quando ele nos leva ao Pai, o Pai, ele nos sela no entendimento. E nós ficamos com o Espírito, nós temos o Espírito habita em nós. E esse Espírito, ele não se esvazia, não precisa a gente ficar, vamos lá na igreja buscando, pedir a presença de Deus, para a gente se encher do Espírito. Ué, se a pessoa vai numa igreja num tempo de pedra se encher do Espírito, é por quê? Porque a pessoa se esvaziou do Espírito. Amados, o Espírito, ele mora em nós. E a gente não precisa se encher dele, porque nós já somos cheios dele. Ele mora em nós. Ele está em nós. E nós estamos no Espírito. Assim como o Pai, ele está no Filho. E o Filho está no Pai. Nós estamos no Pai e no Filho, no mesmo entendimento. Então o que o Pai quer é isso, que nós adoremos a Ele em espírito e em verdade, que nós sejamos o templo e não vamos mais a templo, mas sejamos o templo, que nós não ouvimos mais esses líderes religiosos que estão enganando, trazendo uma palavra desse Deus falso, mas que Ele mesmo quer ter um relacionamento conosco e quer falar conosco, e nós temos liberdade de falar com Ele a hora que a gente quiser. Desculpa, amados. Nós temos essa liberdade de falar a hora que Ele quiser, a hora que a gente quiser. E Ele também fala conosco a hora que Ele quer. Tá certo? E isso é em liberdade. Então, amados, Yahushua disse, o próprio apóstolo disse, amados, foi para a liberdade que Yahushua nos libertou. Estejamos firmes. Não voltemos ao jugo da escravidão. Amados, não volte ao jugo da escravidão. Você que está me ouvindo, que está no engano da religião, que está pensando que está adorando o verdadeiro Deus. E a Yahushua não está ali, nem há. Saia desse engano, saia da religião. Vá para a liberdade que a Yahushua oferece. Porque só Ele pode dar vida eterna. Só Ele pode dar essa liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres de quê? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre do engano da religião. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.